Olá pessoal, boa noite, seja bem-vindo à nossa primeira reunião de 2021. E eu quero começar essa reunião lendo o que diz em Romanos 8:28. Diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É sobre propósito de Deus que nós vamos começar falando. Essas semanas nós vamos falar a respeito do propósito de Deus. E se você já se perguntou qual é o seu propósito aqui na Terra, será que Deus tem me chamado para essa vida? O que eu estou fazendo aqui no mundo? Essa série é para você, que você possa nos acompanhar durante essas semanas, que você possa ser abençoado. Amém? Para começar, eu gostaria que a gente pudesse fazer uma oração. Senhor, meu Deus, muito obrigada, meu Pai, por ter primeiramente a oportunidade de te conhecer. Senhor, que o Senhor possa estar conosco nessa reunião. Nós te pedimos que o Teu Santo Espírito de Deus esteja conosco, que nós possamos ter um momento onde nós possamos nos entregar em adoração, que o Senhor possa abrir os nossos corações para que possamos receber da Tua palavra logo mais. É isso que eu te peço, meu Pai, esteja conosco e reine sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina sobre nossas vidas, Pai. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, reina em nós, Senhor, reina em mim, com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
graça e do teu favor sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder, toca em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder, toca em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Teu querer, o teu querer, Jesus, faz em mim, faz em mim. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma
e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Eu sou teu, Jesus. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Somos um com você, um com você. Esse é o desejo do nosso coração, meu Pai. Que sejamos um contigo, Jesus. Que possamos estar tão conectados, com uma intimidade tão grande, Senhor, que nós possamos ser apenas um. Que os teus pensamentos sejam os nossos pensamentos, que as tuas vontades sejam as nossas vontades, e que nós possamos, Senhor, diminuir a cada dia mais, para que Cristo cresça em nós. Muito obrigada, Senhor. É isso que nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. É muito bom estar aqui novamente. É a primeira sexta-feira do ano. Eu espero que a virada de ano de vocês tenha sido abençoada. Eu estou um pouco gripada hoje,
Eu espero que não seja coronavírus. Acho que não. Não estou com febre, nem falta de ar, nem nada disso. Só um pouco cansada mesmo. Mas eu vim aqui compartilhar a palavra de Deus com vocês, o que Deus tem colocado no meu coração, e eu peço licença para entrar na sua casa. Eu peço nesse momento que você abra o teu coração, ore e fale assim: Senhor, usa Renato para falar comigo. Porque eu creio que antes mesmo de eu preparar essa mensagem, antes de Deus colocar essa mensagem dentro de mim, Ele já sabia o que você estava passando e Ele preparou essa mensagem pensando em você. Então deixa Deus trabalhar, abre a porta do teu coração e deixa Jesus falar com você. Eu tenho certeza que essa noite vai ser abençoada e que a gente vai ter um tempo proveitoso aqui estudando a palavra de Deus. Eu queria convidar vocês a abrir no livro de João, no capítulo 21, versículos 15 a 17. Eu estou com minha Bíblia aqui. A palavra diz o seguinte: Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Quem nunca, perguntou: o que eu vou fazer na minha vida? Qual é o propósito? Qual é o sentido? Estamos começando um novo ano. Como é que esse ano vai ser? O que é que Deus espera de mim? Quem nunca? Isso é do ser humano, questionar, ficar ansioso, buscar um sentido para a vida. Todos nós, mesmo aqueles que não conhecem a Deus ou não têm um relacionamento com Deus, já devem ter se questionado qual é o sentido da vida, qual é a razão de eu estar aqui. É porque a gente esquece que nós somos criaturas, nós fomos feitos por Deus. Quando a gente olha lá no começo da Bíblia, Jesus criou os céus e a terra, Deus criou os céus e a terra, Deus criou o homem. Deus colocou o homem no jardim e Deus tinha um relacionamento com ele. Deus passeava pelo jardim onde Adão e Eva estavam. E de repente, pela desobediência de Adão e Eva, esse relacionamento é quebrado, o homem perde o relacionamento com Deus. Quando esse relacionamento é quebrado, o homem se torna vazio por dentro. Falta nele algo. O coração do homem tem um buraco do tamanho de Deus, porque o relacionamento foi quebrado. E pensando em nós, pensando em mim, pensando em você, Deus envia o seu Filho, Jesus veio, morreu, ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento restaurado com Deus. Só que a gente precisa ter essa consciência que sem Deus, sem Jesus, a gente nunca vai entender o sentido da nossa vida. Porque o propósito que Deus tem na nossa vida é Ele que pode nos dar. Nós não vamos encontrar em nós mesmos. Não adianta livros de cura interior, sabe? De meditação para curar os traumas, as coisas do passado. Não, você tem que ter consciência de que você é amado por Deus. De que tua vida tem um propósito sim no Senhor. Você não é obra do acaso. Ainda que tenham te dito isso. Você foi uma filha indesejada, um filho indesejado, eu não te planejei. Mesmo que você pense, ou que colocaram isso, incutiram essa ideia dentro de você. Eu quero te dizer que isso é uma mentira. Você é amado do Senhor. E Deus tem um propósito para a sua vida. Antes mesmo de você ser formado no ventre da tua mãe, Deus já te conhecia. Eu queria te convidar a ler comigo o Salmo 139, versículo 13 e 16, diz o seguinte: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então, se algum dia alguém te disse que você foi obra do acaso, que você foi um escorregão, indesejado, isso é mentira.
Você foi amado, você é amado pelo Senhor. E Ele te conhecia e já tinha todos os seus dias escritos antes mesmo de você nascer. Porque a tua vida tem um propósito e um propósito em Deus. Esse propósito não vai estar na gente. Eu não consigo descobrir o propósito de Deus para mim se o próprio Deus não me revelar. Eu vou ficar dando voltas, buscando carreira, sucesso, dinheiro e não vou me satisfazer. Por que você acha que tem tantas pessoas que têm tudo isso que nós falamos? Dinheiro, sucesso, poder, e ainda assim não são felizes. Porque elas não entenderam que o sentido da vida delas está em Deus, está em servir Deus. Tem um autor que escreveu Uma Vida com Propósito, que é o Rick Warren. Ele falou o seguinte: você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida jamais terá sentido. A vida jamais terá sentido sem Deus. Sabe? Quando a gente passa por aqueles apertos da vida. Por que isso está acontecendo comigo? Por que tem tanto problema assim? Por que as coisas não são fáceis e tal? E a gente meio se descabela, chora, fica meio ansioso, aflito, angustiado. Faz parte. Isso é normal. Mas quando a gente entende que todas as coisas que acontecem do mundo não podem nos afastar do amor de Deus, a gente entende que tudo que a gente vive tem um propósito e que não acontece à toa na nossa vida. E isso traz paz, traz entendimento. Tudo que a gente faz, tudo que a gente coloca a mão, a gente tem que buscar a razão daquilo em Deus. Porque é Ele que dá o direcionamento para a nossa vida. O salmista diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guia-me por terra plana. Senhor, assim, pensa e ora comigo nessa noite assim: Senhor, guia os meus caminhos. Eu sei que tu tem um propósito, um plano para mim, mas às vezes eu não consigo ver. Eu não sei se eu tenho que ir para a direita ou para a esquerda. Eu não sei se eu faço ou deixo de fazer. Meu irmão, minha irmã, quando a gente está andando com o Senhor, a gente está se relacionando em intimidade com Ele. O Senhor, Ele não nos desampara, Ele nos guia. Ainda que a gente não consiga entender a resposta completamente, com clareza, Ele continua sendo nosso Deus e continua nos guiando. Nada vai acontecer que não seja do propósito, do plano deles para mim e para você. Eu lembro quando eu me converti, eu ouvia muito falar, as pessoas da igreja falando para mim: Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. E eu falava assim: meu Deus, mas eles falam isso para todo mundo. Na verdade, Deus tem um plano para todo mundo. Só que a gente precisa entender que existe um plano, um propósito de Deus no mundo de uma forma geral, que é que as pessoas voltem a ter um relacionamento de intimidade com Deus através de Jesus Cristo. Isso é para todo mundo. E existe um plano individual de Deus, um propósito para cada um de nós. E é por isso que Ele nos dá dons, talentos, nos capacita. É por isso que Ele nos coloca em situações, ou coloca pessoas na nossa vida, para que a gente cumpra o propósito de Deus na vida daquelas pessoas e para que aquelas pessoas cumpram na nossa. Deus nos presenteia na nossa caminhada com pessoas muito especiais. Pessoas que vêm, que agregam, que enriquecem. Depois elas seguem o caminho delas. E assim comigo também. Eu saí do Brasil muito cedo, fui para os Estados Unidos, onde eu me converti, conheci pessoas fantásticas, aprendi da palavra de Deus lá, me converti lá, sou grata àquela nação até hoje, porque foi nos momentos assim mais de solidão, sabe, que eu me vi sem nada, que eu tive grandes experiências com Deus, e foi ali que eu aprendi da palavra de Deus. Então assim, Deus me colocou naquele lugar. Depois Deus me levou para o interior do Brasil, onde eu nunca pensei em morar na minha vida, onde eu fui enriquecida profundamente de experiências espirituais, conhecendo pessoas maravilhosas, sendo bênção na vida delas e sendo abençoada por muitas pessoas ali. E depois Deus me traz aqui no Canadá, onde eu conheço muitas outras pessoas, muitos de vocês. E eu tenho aprendido, eu tenho caminhado, e eu tenho certeza que da mesma forma que Deus tem feito na minha vida, em diversos lugares, diversas pessoas, Deus tem feito na sua também.
Deus tem te dado experiências incríveis, porque Ele tem cuidado da sua vida, você tem crescido, mesmo nos momentos de fragilidade, quando você pensa que você não está conseguindo, que você não vai conseguir, Deus tem se revelado a você como seu Senhor. Ele tem te fortalecido, Ele tem feito de você um servo e uma serva de Deus. E isso é incrível, isso não tem dinheiro nenhum que pague. Nenhum sucesso profissional ou nenhum sucesso material pode pagar o amor que Deus tem por você. Porque isso não tem valor, é incalculável, é imensurável a grandeza desse amor que a gente vive em Cristo Jesus. E aí vocês devem estar perguntando, mas por que você leu o texto de Pedro lá? Jesus perguntando para ele se me amas e tal. O que isso tem a ver com o que você está ministrando? Porque eu quero levar você a meditar exatamente sobre o chamado de Deus na vida de Pedro. Quando Jesus chama Pedro, lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 18 ao 20, Jesus disse: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes no mar porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Ou seja, Jesus convida aqueles 2 para deixarem de ser pescadores de peixe e aprenderem a ser pescadores de homens. E assim eles foram. E Pedro foi. E Pedro se tornou um discípulo muito próximo de Jesus. Ele começou a ter experiências fantásticas. Viu curas maravilhosas. Ouviu ministrações do próprio Jesus. Ele viu o testemunho do Mestre. Ele chegou a declarar palavras fortíssimas. Você pode ver em Mateus 26, 33. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, disse Pedro para Jesus. Mestre, mesmo que todos esses te abandonem, eu jamais vou te abandonar. Palavra com convicção. Outra que ele falou em João, no capítulo 13, versículo 37. Senhor, porque eu não posso te servir agora? Darei a minha vida por ti. Ou seja, Senhor, por ti eu morro. Eu me entrego completamente pelo Senhor. Eu te amo, Jesus. É Pedro falando com convicção de não largar o Mestre. Mas no próprio versículo, no capítulo 13, Jesus avisa ele: você dará a vida por mim? Eu te asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E você deve saber da história que Pedro de fato negou Jesus. Ele de fato, quando as coisas apertaram, ele tinha convivido com o Mestre, ele tinha feito todas essas declarações de amor, toda convicção, toda segurança, toda força, sabe? Coragem, não, eu morro por você e tal. E quando as coisas apertaram, que ele viu Jesus sendo preso, humilhado, levado como um escravo, moído, sabe? Triturado, surrado, sangue escorrendo, aquela coisa triste, horrível. A coragem de Pedro vai embora, ele nega o Senhor 3 vezes. Ele nega, ele chora amargamente por ter negado. E eu não sei, várias vezes eu já meditei sobre isso, você deve ter meditado também. Nossa, eu jamais negaria. Será que não? Nós negamos Jesus sempre, constantemente, quando fazemos coisas erradas, quando pecamos. Esquecemos que somos filhos e filhas de Deus, que um dia aceitamos Ele no nosso coração. Nós negamos o Senhor quando deixamos de fazer a vontade do Pai para fazer a vontade secular, para fazer a vontade do homem. Nós negamos ao Senhor quando deixamos a nossa tristeza, as nossas angústias serem maior do que a nossa fé nele. Nós negamos o Senhor quando a nossa ansiedade, a nossa depressão, os nossos problemas se transformam maiores do que a nossa certeza de que Ele é o Senhor da nossa vida e Ele tem cuidado de nós. Então, talvez a gente não negue como Pedro, porque a gente não teve oportunidade de ver Jesus sendo crucificado, mas de diversas formas a gente se afasta de Deus. E a gente entra nesse texto aqui. Jesus sabia que Pedro era fraco, que Jesus sabia que Pedro precisava ser trabalhado. Jesus sabia que Pedro estava ferido por ter negado a ele.
Jesus então proporciona essa conversa com ele, que é uma conversa, não uma cobrança, mas uma conversa de amor, de cura, para curá-lo, para fazer com que ele entendesse que a vida dele tinha um propósito e tinha um sentido, que ele tinha um chamado. Ele não podia mais olhar para trás, ele tinha que olhar para o chamado que Deus tinha para ele e que um dia ele tinha aceitado. E aí, a gente volta no texto, né, capítulo 15, só para relembrar vocês, no capítulo 21, versículo 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais a mim do que a estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Tem 3 pontos que eu queria falar com vocês, que eu acho interessante nesse texto. Se vocês observarem, Jesus não chama Pedro de Pedro. Jesus chama de Simão, filho de João. Por que vocês acham que Jesus chama de Simão, filho de João? Porque naquele momento, depois que Jesus tinha sido crucificado e tal, Pedro perdeu um pouco o sentido dele do ministério, ele voltou a pescar peixes. Ele não estava mais junto com as pessoas, compartilhando da palavra e tal, curando. Ele estava pescando peixe. É como se ele tivesse voltado para a vida dele antes de Jesus. E Jesus vai e chama ele de Simão, filho de João. Se vocês observarem, no João 1, capítulo 1, versículo 42, Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefa, que significa Pedro. Ou seja, Jesus tinha mudado o nome dele para Pedro. Era o ministério, o nome que ele usaria no ministério dele. E naquele momento que Jesus tem a conversa com ele, ele pergunta a Pedro 3 vezes se ele o amava, ele o chama de Simão, ou o nome antigo dele. É como se falasse assim: você não é Pedro agora, você está sendo Simão. Você está olhando para trás. Você está voltando para trás. E eu tenho um propósito para você. Segundo ponto que eu acho interessante, quando eles voltam do barco, né? Jesus tinha feito uma fogueira e estava com peixe lá. Está em João, no capítulo 21, no versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. É como se Jesus tivesse feito aquela fogueira para remeter a Pedro da primeira vez que ele o negou. Que na primeira vez que ele o negou, ele estava sentado numa fogueira. Está lá em Lucas, no capítulo 22, versículos 55 a 57. Quando acenderam um fogo no meio do pátio, se assentaram ao redor dele. Pedro sentou-se com ele. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não conheço. Então, talvez Jesus ter feito aquela fogueira foi para que quando Pedro sentasse lá para conversar com ele, tivesse uma lembrança do momento que ele tinha negado Jesus pela primeira vez. E o terceiro ponto desse texto, que eu acho interessante, é que Jesus pergunta a ele 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas? E ele responde: sim, tu sabes que eu te amo. Sim, eu te amo. Alguns teólogos fazem a troca das palavras, né, de que Jesus falando tu me amas como se fosse o amor ágape, né, o amor divino, supremo, aquele maior, e o amor filéu, que é o amor de amigo, que como se Pedro estivesse respondendo isso. Mas tem outros que discordam dessa interpretação, mas isso não vem ao caso. O que eu acho profundo desse texto aqui é porque Jesus, ele proporciona esse encontro, ele faz esse encontro acontecer com Pedro, porque ele tinha um propósito na vida de Pedro. Ele queria que Pedro soubesse que ele era amado e Deus tinha um propósito para ele, um propósito ministerial de que ele apacentasse as ovelhas dele. A vida dele tinha uma razão de ser. Ele tinha negado? Tinha.
Mas Jesus não tinha chamado ele para ser perfeito. Jesus sabia que ele era fraco, mas ainda assim ele tinha um propósito para Pedro. Assim como eu creio que Deus, mesmo sabendo das minhas fraquezas e das minhas falhas, ele quer me usar. E mesmo sabendo, Deus sabendo das suas falhas, das suas dificuldades, das suas fraquezas, é Deus quem nos capacita. É Ele que nos dá o direcionamento, é Ele que nos guia, é Deus que coloca as palavras na nossa boca e nos dá a sabedoria de quando falar, como falar, o que falar, porque Ele é o nosso Senhor. Então, da mesma forma que Jesus estava curando Pedro naquele momento, por ele ter negado Jesus 3 vezes, e Jesus está chamando para ele, falando: apacenta os meus cordeiros. Na segunda vez, pastoreia as minhas ovelhas. Na terceira vez, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, faz o propósito que eu coloquei nas tuas mãos. Cumpre a tua missão. Apacenta as minhas ovelhas. Como cristãos, eu e você temos um chamado, que é compartilhar o amor de Deus com as pessoas que Deus nos coloca na nossa vida. Deus me tirou do Brasil, me trouxe para o Canadá. Deus tirou você, talvez te colocou no Canadá ou em outro lugar. Eu conheço pessoas que vieram para o Canadá, não ficaram aqui, voltaram para o Brasil, se mudaram para um outro país. Mas onde Deus nos leva, Ele nos proporciona conhecer pessoas. E essas pessoas que Deus coloca na nossa vida é porque Ele tem um propósito, que a gente compartilhe o amor que Ele tem colocado em nós. Nós somos privilegiados porque fomos alcançados pelo amor dEle, nós conhecemos a verdade, fomos libertos das trevas. Estamos andando em luz porque andamos com o Senhor. Então, por isso, temos a responsabilidade de compartilhar esse amor com as pessoas que estão à nossa volta. Mateus 28, 18, 20 diz: E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: És-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Essa palavra não foi dada somente aos discípulos. Essa palavra não foi dada para as pessoas daquela época. Essa palavra está sendo dada para mim e para você hoje. Será dada amanhã para outras pessoas, para todos aqueles que conhecem tem um encontro com Jesus. Nós, como igreja, nós fomos chamados, sim, Deus tem um propósito. E esse propósito é que a gente compartilhe o amor dele com as pessoas ao nosso redor, principalmente no tempo de hoje, esses tempos que estão cada vez mais difíceis, que o cristianismo tem sido mais perseguido, que pessoas têm sido bloqueadas nas mídias sociais ou perseguidas pela convicção que elas têm em Deus. Estamos vendo que as coisas estão cada vez mais difíceis aqui no Canadá, agora nos Estados Unidos. Precisamos mais do que nunca fazer a diferença, ser luz aqui nessa terra. Não aceite simplesmente o comodismo de não poder se reunir como igreja e ficar em casa, assistindo televisão, vendo o tempo passar, ou se alimentando sozinho da palavra de Deus sem compartilhar isso com os outros. Você, meu irmão, minha irmã, você foi chamado para congregar. Você foi chamado a fazer parte, comunhão do corpo de Cristo. Você não pode fazer isso sozinho. Você tem a responsabilidade de compartilhar isso com as outras pessoas. Se você está bem sozinho, glória a Deus por isso, ótimo, mas você não pode simplesmente esquecer que tem muitas pessoas que talvez não estejam tão bem quanto você. E que precisam dessa palavra e que esse amor alcance a vida delas. Então eu chamo você nessa noite para você pensar que você tem um propósito de vida, tem um propósito único, Deus tem um propósito único para cada um de nós, mas Deus também tem um propósito de nós como igreja, e como igreja nós somos responsáveis por orar uns pelos outros, interceder por aqueles que precisam, aqueles que estão enfermos emocionalmente também, aqueles que estão passando por dificuldade financeira, orar por aquelas pessoas que estão sendo perseguidas, orar por aqueles que estão sendo injustiçados, fazer a diferença no nosso meio. Nós fomos chamados também para estar buscando conhecimento de Deus através da palavra dele, estudando, alimentando da palavra uns com os outros,
Eu não sei tudo, eu preciso me alimentar com vocês, eu preciso me alimentar com a igreja, com o pastor da igreja. Então, mais do que nunca, nós precisamos ser criativos para não deixar com que a frieza nos faça voltar para a nossa antiga vida. Uma vida distante de Deus. Como Pedro, por causa de toda a situação que ele viveu, ele estava voltando a ser pescador de peixe, quando na verdade o chamado dele era ser pescador de homens. Eu sei que nem todos nós fomos chamados para ser pastores. Eu não sou pastora, eu não fui chamado para ser pastora. Mas Deus chamou cada um de nós para compartilhar do amor dele. Então, seja cantando, seja louvando, seja abrindo a porta da igreja, seja chamando alguém para tomar um café na sua casa, para você compartilhar, seja ligando para alguém para saber se está tudo bem, está precisando de alguma coisa. Deus tem colocado palavra no seu coração, Deus tem colocado desejo para servir, mas tem algo que está meio te puxando para trás. Ah, não vai hoje não, não fala hoje não. Não, meu irmão, minha irmã, o momento é agora. A gente tem que fazer diferença, é agora. Mais do que nunca, o nosso grupo de brasileiros precisa de pessoas engajadas, pessoas dispostas a servir, pessoas dispostas a fazer diferença no nosso meio. Eu faço um clamor para você que está me ouvindo aí desse lado. Se você está aqui no Canadá, se você está aqui em Vancouver, e você tem esse chamado ardendo no teu coração de servir a Deus, entre em contato conosco. Entre em contato porque a igreja precisa de pessoas com coração sedento, com pessoas que entendem que foram chamadas por Deus. E aquela história, Renata, mas eu não sei fazer, eu não tenho condições. Meu irmão, minha irmã, se Deus chama, Ele capacita. Eu conheci um pastor aqui, ele tem uma igreja canadense em Surrey. Quando ele assumiu a igreja, nem inglês ele não falava. É um pastor brasileiro, ele não falava. Quando ele conta a história dele, de como foi o chamado dele, é incrível. Eu me acabei de rir, mas eu fiquei assim, encantada de ver como que Deus honra o chamado. Então eu falo para você, se disponibilize a servir a Deus, que Deus vai te capacitar. Eu espero que essa palavra tenha entrado na tua casa, tenha entrado na tua vida e tenha feito a diferença como fez na minha. Que Deus abençoe, que a paz do Senhor inunde a tua casa, que a tua semana seja uma semana de vitória. Eu repreendo em nome de Jesus toda tristeza, toda angústia, todo desânimo e peço que o Senhor inunde a tua casa com a presença dEle, que a presença do Espírito Santo flua onde você está. Em nome de Jesus.